Não, eu comecei já. Tá? Fala, meus imbatíveis. Boa noite, boa noite. Já tem imbatíveis aqui entrando. A nossa amiga aqui colocando um olá. O nosso amigo convidado já está aqui. Vai ser uma noite especial. Eu tenho certeza que Deus vai. Nosso amigo convidado de longas datas, Dr. Alex Alves, ele já está aqui. Graça e paz. Oi, meu amigo, graça e paz, tudo bem? Shalom, shalom, Shalom. shalom, shalom. Cadê a galera aí, ó? Gente, você que for entrando aí, acorda a galera, já deu um número aí, ó. Isso Vamos aí. chamar o Tem que pessoal aí, jogar que o papo aquele. é bom. Precisamos que vocês escrevam 4 palavrinhas. Você me dá boa noite, diz da onde você está, para nós Correto. podermos liberar a live, gente. Botar a live Isso para aí. poder andar. O assunto aí, a gente precisa ter no mínimo aí umas 300 pessoas aí. No O horário é mínimo, no bom. mínimo. O horário é bom. O horário é No mínimo. bom. O horário é E bom. assunto, né, meu amigo, que hoje, ainda mais aqui no Brasil, que a quantidade de empreendedores e empresas teve um aumento muito significativo, né? De pessoas que estão investindo no seu próprio sonho, no seu próprio projeto. Então, muito interessante essa. E acho que essa área pode ser um divisor de águas para quem está aí pensando em empreender ou não, ou se não tem ainda uma mentalidade empreendedora, ter um negócio em si, porque tem isso também, né? Tem empresários que não têm uma mente empreendedora, né? Só tem o CNPJ, né? Então, assim, isso nós vamos conversar aqui com o doutor Alex, que, quem não sabe, né, o doutor Alex é consultor empresarial, além de ser um psicólogo aí, mais de 3 décadas, e tem uma ampla visão, um amplo conhecimento, uma ampla experiência nesse ramo de consultoria empresarial. Então, nós estamos bem amparados aqui com o nosso amigo doutor Alex Alves, e nós vamos estar, né, dando aí continuidade a essa live, a primeira live que nós estamos fazendo aqui no ano de 2024. Obrigado Olha pelo aí. aceite e seja sempre bem-vindo aqui nessa casa aqui, humilde, mas sabe que você tem um lugar cativo. Tá
Certo, meu amigo. É um prazer imenso, é uma honra poder estar aqui contigo, né? Você é um imbatível, né? Você está lutando contra as ondas do mar o tempo inteiro aí, enfrentando o mar revolto, né? E só para poder atualizar o pessoal em relação a essa questão do empreendedorismo, né? Nós começamos esse trabalho há aproximadamente umas 3 décadas atrás, né? E eu começo justamente numa parceria com o sistema Senai e depois com o sistema Sebrae, né? O Sebrae, eu fui o primeiro consultor deles durante 5 anos consecutivos a nível nacional e treinei 5.000 empresários no estado do Rio de Janeiro, 5.000 empresários, e treinamos no país 1 milhão de pessoas no segmento empresarial, né? Quando eu parei de contar, já estava em 1 milhão. Aí a gente parou de contar. Em cima disso aí, né? Atuamos em vários segmentos, desde a parte de indústria, distribuição, varejo, serviços, né? Envolvendo inclusive a área educacional. Né? Eu fiz a transição da Faculdade Castelo Branco para a universidade, fui diretor de rede de escolas, quer dizer, então a gente trabalhou até aqui bastante. Não nos envolvemos com armas, droga e prostituição, né? Isso aí, Sim. mas o restante que é legal, a gente trabalhou bastante, entendeu, Márcio? Bastante mesmo, e Interessante. fomentamos a abertura aí de centenas de empresas e recuperamos centenas de empresas, né? Tanto na questão de consultoria, quanto na questão de mentoria, né? O ano passado, nós já ficamos o nosso pé no continente europeu, né? E aí tivemos a oportunidade de ter acesso a empresários em Portugal, na Espanha, na Suíça e na Alemanha. Então, nesses 4 países, né, nós tivemos a oportunidade de falar para empresários nativos, inclusive, né, desses países, para justamente propor um conceito que a gente trabalha, que é a metodologia Axe, dentro do conceito impactar, né? Então, todas as empresas que a gente atua, né, historicamente, a gente triplica e quadruplica faturamento, né? Todas elas. Eu não tenho nada que eu Nossa, não tenha triplicado ou quadruplicado faturamento, porque a gente trabalha no conceito de reengenharia biopsicossocioenergética. Então, a gente olha a empresa como um organismo vivo, 360 graus, né? Dentro de uma ideia imparcial, buscando identificar os talentos. Teve empresa que eu entrei, a pessoa era a nível operacional, né? E 6 meses, um ano do meu trabalho, ela ascendeu a nível de supervisão e gerência. Eu peguei supervisores, transformei em diretores de empresa. Então, muita coisa aconteceu no nosso trabalho, porque a gente identifica talento, né? Talento. Então a gente busca muito desenvolvimento de talentos. Um desses exemplos, você conhece bem, é o Alex Bill JR, né? Que é um sim. fenômeno hoje nas mídias aí, já é o número 1 da América Latina, parece É que mesmo, caminha para amigo? ser o número 1, né, a nível mundial no segmento dele, né? Mas na América Latina ele já é o número 1 no segmento dele, com mais de 2 milhões de seguidores, 2 bilhões de visualizações nas mídias, né? Está palestrando aí a rodo nas empresas, está fazendo o Deus. trabalho, o livro dele é um best-seller já, a editora Serena. Ele ficou até surpreso agora que ele recebeu o royalty da Serena, né? Eu falei, cara, você não pode surpreender não, cara, é isso mesmo, o material é bom demais, o livro, Olhos que Escutam, é muito bom. Né? Então ele está voando, inclusive vai fazer comigo a imersão de família Now. Né? E aí ele vai estar falando da parte de bullying, dos danos, né? Que o bullying provoca, porque ele é um especialista no assunto sobrevivente. Né? Então ele passou por tudo isso, passa muitas das vezes aqui nas mídias, a gente viu, né? Infelizmente, né? Aquela menina que simularam envolvimento com o Whindersson Nunes, e aconteceu, né, uma tragédia. Vimos aquele bendito youtuber também que cometeu uma tragédia
na frente, né, da namorada, e vimos o cara pulando do barco do Neymar também. Outra tragédia, né, porque eu estava discutindo com a garota, só misericórdia. Então a gente está num momento, entendeu, Márcio, que as pessoas precisam entender que está na hora de mudar padrões, né? A começar padrões mentais, né? Você tem que começar a mudar o teu pensamento para mudar o sentimento, para mudar a atitude. E o que a Correto. gente vai conversar aqui sobre o empreendedorismo é justamente essa capacidade de você identificar, não só em você, Que isso, cara. agora a década, né? E atravessar o século, né? Com a inteligência artificial, a gente vai falar disso, da robótica, né? Com a mudança das relações de trabalho, né? Que nós vamos ver grandes modificações nas relações de trabalho, né? Já já, não só a nível local, mas a nível global, e a gente precisa de um realinhamento. Esse é o termo, a gente precisa se realinhar para poder aprender a cooperar, se associar e empreender, né, de maneira inteligente, porque tem muita gente que até se lança no empreendedorismo, porém de uma maneira burra, né, sem Sim, formação, sem qualificação, sem compreensão. E o resultado disso é problema. Né? Então, a gente vê que o cara se enrola financeiramente, enrola a família, enrola os amigos, no final, né, fica todo mundo aborrecido, quando poderia ser uma bênção e não uma maldição. Empreender tem que ser bênção, não é para ser maldição. Então, para empreender ser bênção, você precisa compreender as regras do mercado. Né? E a gente vai estar falando sobre isso juntos aqui. e, meu amigo, você falou uma coisa muito interessante sobre a questão da, da forma como a pessoa ela pensa a respeito sobre o negócio que ela tem, o empreendimento que ela tem. E muitas das vezes, a pessoa, por começar pequeno, começar com poucos clientes, acaba negligenciando a questão da qualidade dos resultados da entrega que ela propõe, na verdade, de entregar para os seus clientes. Isso tudo cabe à questão da mentalidade, né? Do entendimento sobre o tamanho do negócio que ela tem, independente se ela está no início desse negócio. Né? Acho que é muito interessante a gente abordar um pouco isso, porque nós temos aqui, e como maior parte, eu acho que 93% das empresas hoje aqui no Brasil são os microempreendedores, né? São as empresas pequenas que fazem essa engrenagem rodar. E é muito importante o microempreendedor ter uma mente macro, ter uma mente aberta para ter uma mentalidade imbatível, para ter uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de savana, para poder despencar na questão da concorrência. Porque às vezes a gente quer falar de concorrência e a concorrência está aqui dentro da gente. Né? A gente coloca a nossa visão muito no comércio, no mercado em si, externo, mas começa aqui dentro, aqui na nossa mente. Então, Né? você está colocando uma coisa, mas que vamos pegar como exemplo o próprio Alex, né? O Alex Bill. Né? Até a galera que não está seguindo ainda o Alex, eu vou botar aqui, ó, vale a pena vocês olharem lá. Espera aí, deixa eu pegar aqui, pronto. Aqui, prontinho, tá aí. Alex Bill JR, vale a pena vocês olharem lá. Por quê? Vou dar um exemplo. Né? O Alex é um jovem de 26 anos, né? Formado em administração de empresas, não é isso? E era alguém que ia fazer um concurso público. Ele tinha total condição de passar para fiscal de renda. Já estava estudando há um ano e meio. Né? Porém, né, ele não estava confortável no exercício de fiscal de renda. Por mais que o salário seja atrativo, as condições de trabalho sejam positivas, né? Ele foi fazer a prova no Espírito Santo para fiscal do Estado, para teste, né? Quase passou. E aí, resultado, ele volta de lá dizendo: não quero ser funcionário público. Olha só.
milhares de pessoas, milhões de pessoas querem ser funcionárias públicas. Ele tinha, né, o serviço da maior empresa de treinamento e consultoria para concursos públicos ligados diretamente à ideia da fiscalização. Ele estava com o melhor professor dos caras, que era o mentor dele, inclusive, e há 1 ano e meio ele estava estudando. E ele voltou de lá dizendo o seguinte: eu não quero isso para a minha vida. Meu Deus! E aí veio a pergunta: Jesus, o que você quer para a tua vida? Né? Resultado, né? Ele me vai para as mídias sociais, grava um vídeo, em 24 horas ele ganha 600 mil seguidores no TikTok. Né? Então ele vai lá, grava um vídeo para o TikTok e explode. Explode. Ele fez live no TikTok, que eu vi, com mais de 30 mil pessoas assistindo simultaneamente. Algo surreal. Surreal. Então, virou um fenômeno. Né? Recentemente, inclusive, ele foi homenageado, né, pelo TikTok. Né? O TikTok fez uma matéria dele que ficou rodando durante 30 dias por conta da plataforma, porque ele é um caso de sucesso da plataforma em cima disso, né? E para até desmistificar a ideia de que a plataforma só é lugar de bagunça, que não é. Tem muita gente bagunçando, mas não é um lugar só de bagunça, tanto é fato que ele está lá e tem outras pessoas que estão lá, eu também estou lá. Você vê, eu lá no TikTok eu já estou indo para 100K, lá no TikTok, né? 100K. Aqui no Instagram nós já estamos chegando a 400K, né? Pela misericórdia de Deus. Né? Então, isso por quê? Por conta de todo um trabalho, de toda uma ação, de todo um direcionamento, mas voltamos ao conceito do Alex. Então, o Alex resolve empreender numa carreira solo. Olha só. Tá? E quando você faz isso, tá, você tem que entender que isso demanda tempo, demanda investimento, ok? Que no caso dele, né, foi justamente a aproximação da Nonstop, que é a maior, né, do país, agência, e aí ele entra para a Nonstop, começa a trabalhar com a Nonstop, entra para a editora Serena, começa a trabalhar com a Serena, se lança nas palestras, nas empresas, nos eventos, começa a produzir conteúdo sistematicamente, diariamente. Né? Ele é um campeão de construção de conteúdo, é algo absurdo a quantidade de conteúdo que ele gera, e todos eles, né, relevantes, que é algo difícil também, você ter conteúdos com relevância, né, no momento em que se faz muita coisa de abobrinha. Então, o que aconteceu? Ele identificou um nicho e vem trabalhando dentro desse nicho. E isso vem, talvez, eu creio, né, o ponto mais alto do conceito do empreender. É você entender que você tem que identificar o teu nicho. E detalhe, o que o outro faz é o que o outro faz. O que você faz é o que você vai fazer. Então a coisa passa muito por aí, né? E eu me lembro que muitas das vezes a gente conversando sobre a carreira dele, a condução do trabalho dele, né? E aí ele me questionava, né? Mas pai, por que que você só tem X? Né? Eu falei, olha, porque eu sou uma tartaruga e eu estou nadando na areia. Quando eu entrar na água, eu vou voar. Eu vou voar. Eu acho que uma vez eu te falei isso, inclusive. Falei, quando eu entrar na água, eu vou voar. Mas eu já estou vendo a água, eu estou vendo a água, eu estou vendo a água. Né? Hoje eu entrei na água, eu estou voando. A gente está voando porque entramos na água. A gente entrou na água, a gente está voando, né? E ele está correndo, porque daqui a pouquinho eu belisco lá, chego lá muito próximo do trabalho que ele vem fazendo. Mas, de fato, o que acontece? Né? As pessoas querem que o resultado aconteça sem estudo, sem entendimento, sem conhecimento, sem discernimento, e aí a resposta é: vai dar errado. E o brasileiro ele tem uma coisa também que é muito complicada. Né? Além da gente não persistir, né?
a gente acredita que a coisa também é para o outro. Acontece muito isso também, né? Então, eu estou diante de uma oportunidade, né? O mundo digital, né? Você que opera nesse mundo sabe disso. Isso aqui é um universo, o mundo digital é um universo, as possibilidades são infinitas aqui, infinitas, ok? E a pessoa tem que fazer o quê? Dedicação. Esse é um processo de dedicação. E dentro desse processo de dedicação, né, é um processo de construção, né, de identidade. Né? Então, o empreendedor ele tem que entender isso, que ele precisa construir uma identidade. Você não vai conseguir empreender se você não tem uma identidade. Você pode fazer empadinha, você pode fazer coxinha, você pode fazer, né, como eu vi agora aqui em Taubaté hoje, né, fiquei bem surpreso, o cara montou um espeto delivery. E aí eu passei, né, e vi lá a placa do cara no local dele, senti o cheiro dos espetinhos que ele já estava assando, que já era 5 horas, 5 e meia, pegando a rapaziada que vai sair do trabalho, né, o pessoal que vai chegar em casa com fome. Quer dizer, o cara criou um espeto delivery, olha só, dentro da casa dele. Tu entendeu? E aí, veja, né, você está vendendo espetinho aí, um pelo outro, na faixa de seus R$ 12. Se ele vender 100 espetinhos, ele está fazendo 1.200 por dia, que é 36 mil por mês. Ele gastou de matéria-prima, né, em torno aí de uns 14 mil reais, gastou de energia, não sei o que, mais uns 1.015, sobrou 21 mil. Olha só. Porque ele resolveu fazer o quê? Espetinho. Olha só, ele está fazendo espetinho. E pelo cheiro, é bom. Me deu vontade até de comprar o bendito do espetinho. Então foi o que você falou no quesito qualidade. Né? Não importa o que você vai fazer. Simplesmente tem que ser bem feito. Tá? Não importa para quem você está ofertando. Você tem que ofertar o melhor a nível de constranger quem compra, para que as pessoas se sintam agora, né, fidelizáveis ao que você está se propondo, entendeu, Márcio? Eu vou dar o exemplo das minhas próprias mentorias. Né? Normalmente, eu caso as minhas mentorias. Por exemplo, agora mesmo, a gente vai fazer o Família Now semana que vem. Quem adquire a entrada no Família Now leva o detox da alma, leva a metanoia, e leva mais 4 livros nossos e mais um e-book exclusivo. Quando a pessoa vai no Hotmart e vai ver o preço do Detox, que está ofertado lá por 697, o valor dele é 997, e aí ele vê, né, o Detox, o Metanoia nesse valor, isso vale, Marcos, agora R$ 1.400. Os 4 livros em PDF mais 50, 200, 1.600. Mais o e-book, que é mais 50, 1.650. Olha só, isso é bônus real, valor real. Porque há quem pague isso, há quem pagou isso. E essa pessoa está levando isso quando ela me paga 397 para entrar no Família Now, que ela ainda vai receber mais conteúdo exclusivo durante 3 dias de imersão. Percebeu a parada? Então, quando você faz algo, né, que transcende, o cara olha assim, cara, isso é bom demais. É BMW por preço de carro 1.000. Aí o cara, caramba, cara, é uma grande oportunidade. E é uma grande oportunidade. Tá certo, né? Porque a plataforma ela vai exigir daqui a pouquinho que a gente eleve. Porque eles vivem também do resultado daquilo que a gente vende. Então, para você ser interessante para a plataforma, você tem que aceitar a sugestão de preço deles, inclusive. Então, você não consegue praticar algo muito baixo, porque a própria plataforma te empurra. Ela quer faturar. Então, ela não tem interesse em você vender algo que não tenha valor. Ela quer que haja uma agregação de valor. Mas o que eu estou pontuando aqui é que você precisa, do que você vai fazer, entender que você precisa ofertar mais. Quando você faz isso, você ganha mercado. E você tem uma coisa muito legal, que é o processo de quem te indica, que é justamente o cliente que ficou impactado com o teu produto e serviço.
E você falou algo muito importante sobre a questão que o fluxo, né, da saída vai ser muito maior do que da entrada, né? E realmente você vai ter que oferecer muito mais para trazer esse valor agregado, ainda mais, meu amigo, nessa era da experiência do cliente, né? Essa experiência do cliente é muito evidente hoje no mercado, hoje em qualquer nicho, que hoje as empresas elas estão trazendo uma diferenciação para cada cliente. Ela quer descobrir o que aquele cliente ele gosta e ela empurrar entregar aquele produto, aquele serviço personalizado, né? Então, todo esse processo de você entender realmente o que você faz, como você faz, a forma como você está entregando esse produto, esse serviço, o jeito como você aborda, né, todo esse processo de treinamento, do envolvimento dos funcionários, né, tanto da pessoa que está lá fazendo atendimento, quanto da pessoa que está preparando lá o alimento, ou se não o serviço. Então, a forma, eu sempre falo que não é o que você faz, é como você faz aquilo que você faz. Pode ser meio redundante, mas isso tem uma enorme diferença. Então, o que você faz? O que você faz, todo mundo faz, mas como você Eu faz, vou, entra essa questão da eu estratégia vou de te dar diferenciação. um exemplo disso na corretagem de imóveis. Né? Você teve a oportunidade até de estar lá com o pessoal da Sim, Savala. Né? sim. Então você vê, olha só. Quando eu cheguei na Savala, a Savala era a quinta empresa do mercado. E aí os donos, né, dentro de uma visão assim muito inteligente, eles me permitiram trabalhar da presidência ao pessoal que serviu o café. Toda a empresa, mais de 360 pessoas foram treinadas por cerca de quase 5 anos. Foi o meu trabalho com eles lá em cima disso. Mas olha o que aconteceu. Do primeiro trimestre, tá? Eles tinham uma venda de 13 milhões por mês. Eles saltaram para 30 milhões. 3 meses, Márcio. Ok? Saí de 13 milhões de faturamento para 30 milhões. O resultado foi tão bom com eles que hoje a gente faz trabalho para a primeira empresa, né? Que é a Lopes Rio. Então, hoje, eu estou trabalhando com o pessoal da Lopes Rio, que é a primeira, né? Treinando, né? A diretoria da Ana Brito, que é hoje considerada a número 1 do mercado imobiliário. Então, você vê, então nós estamos com 300 e tantos corretores de imóveis sendo treinados em alta performance, num conceito de impactar o atendimento, né, ao cliente, para quê? Para um faturamento mensal, só essa diretoria, Márcio, de 150 milhões de reais por mês. Por mês. Esse é o objetivo dessa diretoria. Uma unidade avançada, diferenciada, treinada para alto impacto. Alto impacto, né? Então, vender imóveis na faixa mínima de R$ 1 milhão. Né? Recentemente lá eles tiveram um corretor que vendeu um imóvel de 40 milhões de reais. Ok? Então, você imagina, o rapaz, né, recebeu aí 2 milhões de comissão. Né? 2 milhões de comissão o camarada ganhou porque ele foi lá e vendeu um imóvel de 40 milhões. Ok? Detalhe, né? Se ele não está trabalhando, ele não ganha. Então, o que as pessoas têm que entender é que a oportunidade ela existe para todo mundo. E eu costumo ensinar que a hora certa, o momento certo, fazendo a coisa certa, é esperável que dê o quê? Certo. Na vida desse rapaz, entrou 2 milhões de reais. Ok? Né? Mas vira e mexe lá, um ganha 200 mil, 300 mil, 500 mil por mês. Por quê? Porque o camarada ele está se aplicando. E a gente, às vezes, quer o resultado, mas a gente não se aplica. A gente desiste na primeira dificuldade, a gente não entende que empreender é agora olhar de fora para dentro e de dentro para fora. Então, na realidade, não é o que eu quero, pura e simplesmente.
mas é o que os outros estão necessitando, e agora eu tenho que ofertar segundo essa necessidade. Compreendeu? E esse é o grande desafio, eu diria, dessa década, aonde nós vamos perder metade dos empregos que a gente conhece. Então, metade dos empregos nós vamos perder. Então, se nós vamos perder metade dos empregos, né, vamos ter no final dessa década, e aí, se alguém puder escrever o númerozinho aí, são 100 milhões de pessoas desempregadas. 100 milhões de pessoas desempregadas. Esse é o legado da década. Esse é o legado da inteligência artificial, esse é o legado do 5G, esse é o legado da robótica, né? Eu ouvi o Elon Musk e a China, no último trimestre do ano passado, dizendo que vão produzir milhões de robôs. Milhões de robôs, milhões de postos de trabalho que serão suprimidos. É simples assim. Quando a inteligência artificial ela evolui como um efeito do chat GPT que a gente está vendo aí, nós vimos, inclusive, os profissionais de TI, de desenvolvimento de programa, não sendo mais necessários. O pessoal de design gráfico não sendo mais necessários. O pessoal de engenharia não sendo mais necessário, tanto na área da construção civil, quanto aeronáutica, quanto mecânica, e quanto elétrica, e também nuclear e quântica. Porque tudo isso, a inteligência artificial, ela está evoluindo, Márcia, ela está evoluindo, e ela vai alcançar um patamar de autogerência, ok? Doutor Alex, o que isso significa? Significa que ela vai estabelecer métricas, parâmetros, compreendeu? E quem não estiver dentro da métrica, dentro do parâmetro, ele já está fora. Compreendeu? Eu estava vendo o sistema de remuneração chinesa, né, caminha para um sistema de pontuação. Se tu for obediente, tu come. Se você não for obediente, você perde pontos. E aí você não come, você compreendeu? Então, esse é o grande desafio que se apresenta à frente. E agora nós temos que exercer uma verdadeira metanoia e dar velocidade nas ações. Tu entendeu, Márcio? Isso é muito importante. É expandir a mente, é expandir a consciência, é entender esse momento quântico que nós já entramos quando o bendito processador quântico, o computador quântico, rodou lá na China, em novembro de 2021, e que isso mudou para sempre a história humana. A gente, coincidência ou não, a gente viu um 2023 muito diferente, e a promessa do 2024, né, é ser mais diferente ainda do que o 2023. Você vê, carro voador já é real. Já é real. Não é isso? Carro voador. Hoje me mandaram um dronezinho, que é o tamanho de um bendito, né, de um inseto, que ele carrega um projétil e que o cara foi lá e deu um tiro na testa lá de um boneco. Olha só. Então está vindo um mosquito e não é um mosquito. Né? É um atirador de elite, o bendito do drone. Você compreendeu? Então, nós estamos entrando, né, num universo, né, gigantesco, gente. E detalhe, negar esse universo não vai te proteger. O acaso não vai te proteger. Ok? Não saber operar com ele vai deixar você numa situação muito vulnerável. Tá? Então, nós temos que aprender a lidar com essa realidade e descobrir os nichos de oportunidade que nós temos. Eu entendo que uma coisa que momentaneamente ainda vai ser muito necessária é a nossa capacidade de criar. Né? Todo o processo criativo ainda vai demorar um tempinho para que a IA ela ocupe esse espaço. Né? E aí isso envolve tudo, né, gente? Envolve alimentação, vestuário, construção civil, todo o processo criativo, né? Todo o processo de detalhe, né? Isso é um perfil humano.
nós, na condição de raça humana, biológica, analógica, nós fomos determinantes no fator da sobrevivência da espécie, justamente por essa capacidade de criar e de se adaptar às situações, né, que surgem dentro de um ambiente que ele é hostil. Né? Você vê o caso mesmo, Márcio, da saúde mental. Quantas pessoas estão sofrendo por problemas na área mental? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão dependentes dos fármacos? Quantas pessoas estão, né, vivendo uma vida menor do que aquilo que elas deveriam viver? Quantas pessoas em cativeiro medicamentoso? Tudo isso está em curso, gente. Então, nós precisamos de profissionais, né, para poder atuar junto a esse público, precisamos de profissionais para atuar junto ao público idoso, precisamos de profissionais para poder ajudar as gestantes, aquelas que tiveram o seu bebê, né? Você tem uma filhinha pequenininha, né? A tua filha tem o quê? 6 aninhos? 6 aninhos? 7 anos. 7 aninhos, ó, você vê, ela com 7 aninhos, você já deve ter observado que ela é muito diferente de tudo que você conhecia até então e que a demanda dessa geração é totalmente diferente das anteriores. Olha só, os garotos estão vindo turbinado, upgrade, não é isso? Não adianta falar para eles aquilo que tu não sabe, porque eles vão dizer na tua cara que você está falando besteira. E ele vai te mostrar que você está fazendo besteira. Você compreendeu? Então, olha só, então isso é um grande desafio. O profissional da área educacional, aí voltamos ao familiar semana que vem, né? É em cima disso, inclusive, profissional de educação. Você vê, o que a escola vai ensinar? O que a tua filha está apta para poder aprender? Ok? O cérebro dela, né, é melhor funcionalmente do que o teu, do que o do teu pai, do teu avô, tataravô e bisavô. Ela já vem no upgrade. Percebeu? Ela está com um upgrade. Se ninguém machucar o cérebro dela, se ninguém criar dano, né, ela já veio com uma capacidade mental média superior. É o que eu tenho visto. A garotada é tudo média superior. E aí? Como é que a gente lida com esse universo? Né? Quais são as ações que devem ser tomadas? Tudo isso abre espaço para empreender. Compreendeu? Para você poder dar atenção à criança, dar atenção à família, dar sustentabilidade através de projetos, né, para os sistemas de ensino público e privado. Quer dizer, então, existe um grande universo. Né? A gente só tem que se apresentar para ele. Você falou de algo muito interessante, mano. Eu concordo plenamente. Quer dizer, eu vejo, minha filha agora foi para o 2º ano do ensino médio, né? E aí, no 1º ano, ela teve 14 matérias. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? Tá dando isso para o criado do primeiro ensino, 1º ano do ensino médio. Tipo assim, né? Gente, muito puxado, muito puxado. Ela vinha com algumas atividades assim, assim, não, isso aqui não é para a primeira, né? Isso aqui não é para o 1º ano do ensino médio, não. Isso aqui você está falando do segundo segmento, do segundo segmento, né? Primeiro segmento, segundo segmento. Então, você realmente... Porque, não, você vê a própria reformulação, né, que o sistema educacional passou, Márcio, ele já lança essa garotada, vou retroagir, que aí vai ficar fácil. Você vai lembrar do Orkut. Lembra do Orkut? Ok, o Orkut, ali eu prestei atenção em algo que até então se julgava impossível. Ok? Eu me vi uma vez no Orkut, né, vendo o Alex Júnior falando com 5 amigos ao mesmo tempo sobre 5 assuntos diferentes. Ok. Retroage 5 anos, até essa data, eu tinha estudado de que apenas o golfinho conseguia fazer isso, e os golfinhos eram considerados mais inteligentes que os seres humanos por causa da capacidade deles cognitiva e relacional. Olha só. Aí, né, viu o Alex fazendo isso, ok, passou o tempo, deve ter dado aí uns 6, 9 meses. Quem estava praticando isso era eu, falando no Orkut com 5
pessoas ao mesmo tempo de assuntos diferentes. Ok, nós dois estamos aqui, a galera está escrevendo, você olha para a tela, de vez em quando olha para a tela para ver o que a audiência está colocando, você vê que a nossa atenção está agora, eu em você, eu no que a galera está colocando, o ambiente que está ao meu redor, o que eu fiz um pouco antes de estar aqui, o que eu vou fazer um pouco depois. Márcio, isso não acontecia assim. Percebeu? Então, algo mudou. Não é isso? Algo mudou. E aí, isso é você, isso sou eu, isso é o Alex. Porém, as minhas netas, upgrade. Sua filha, upgrade. Então, toda essa garotada, né, com menos de 12 anos, eles já estão turbinados. Se não foram destruídos, ok? Eles estão com uma capacidade intelectual média superior. E aí vem um grande desafio, né? A própria letargia nossa diante da velocidade de demanda deles, ok? Porque nós temos uma tendência a um processo letárgico, né? A pastora Michele passa um zap para mim, né? Deixa eu botar o zap aqui, não sei se o Márcio pode fixar o meu zap, mas se puder, o pessoal está perguntando sobre os Estados Unidos aí, se você puder, dá uma fixada aí nele, ó, pronto. Tá aí, pastor, o zap, ó, 995-31-34-49. Se o Márcio puder fixar esse comentário, que aí fica o meu zap aí, e aí é só hora que quem quiser falar das agendas, né, é só passar aí pelo zap. Obrigado aí, Márcio. Tá certo? Então, gente, então, o que nós temos para hoje? Né? Nós temos para hoje que toda a crise global e toda a crise local abre nichos para empreender. Essa que é a grande verdade. Né? Então, por exemplo, é fácil hoje pensar que o Márcio pode encontrar 2, 3 amigos, né? E eles resolverem comprar um restaurante, resolverem comprar uma indústria, resolverem comprar uma distribuição, um varejo, iniciar uma prestação de serviço, porque hoje isso é extremamente possível, viável e inteligente que ocorra. Porque quem está empregado não sabe se termina a década empregado. Quem está aposentado não sabe se termina a década tendo poder aquisitivo, Márcio, da atualidade. Compreendeu? Por conta de tudo que está acontecendo aí, todos os rumores, onde as coisas estão tendendo a caminhar. Então, o que nós temos que aprender é gerenciamento de custo e temos que aprender também a gerar receitas alternativas. Eu me lembro que você, uns 2 anos atrás, me convidou para fazer uma live com uma situação de lingerie, né? Processo de lingerie. Né? Como é que era o nome? Sedução? Era o nome? Misteriosa sedução lingerie. Então, tu vê, eu lembrava de sedução. Misteriosa ficou por tua conta, né? Misteriosa ficou por tua conta aí. Mas você vê, né? Aquele projeto, né, é um projeto campeão dentro de um momento de uma demanda aonde alguém quer estar diferente, especial, para alguém que vai aprender a participar desse momento, né? Porque tem gente também que, né, não adianta, né? nem vestido de ouro que a coisa acontece. Né? Mas você vê, mas a Misteriosa Sedução, né, foi um projeto ousado, inteligente, no momento em que as pessoas estavam dentro de casa, era um processo ainda, se não faz memória da pandemia ainda, processo pandêmico, para justamente você fazer o quê? Mudar o clima dos acontecimentos. Não é isso? Oferecer uma ferramenta alternativa para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, usufruir, né, do momento de intimidade, ok? Com um toque, né, de sedução. Olha só. Né? Eu não sei até onde isso andou, como é que evoluiu o projeto. Então, para você ver. Mas já é um projeto, né, que ele atravessou
um período pandêmico, entrou num pós-pandemia, está num pré-pandemia, né? E essa ação ela está andando. É isso que as pessoas têm que entender, né? Quanto é o tempo de alguma coisa para dar certo, né? Nós temos coisas que elas vingam em questões de segundos, tá? O exemplo do Alex foi isso, né? Questão de segundos, 600 mil seguidores. Como é que alguém consegue 600 mil seguidores em questão de segundos? Aconteceu, um cara foi lá e ganhou também 2 milhões numa venda. Alguém ganha 2 milhões na venda? Eu conheço um cara que ganhou 2 milhões numa venda. Você entendeu? Então, existem situações para quem está fazendo e nada para quem não está fazendo nada, Márcio. É, é verdade. E hoje, você já deve ter ouvido falar sobre a inovação disruptiva, né? Os negócios disruptivos. E o Uber, o iFood, né, outras empresas que despencaram aí a concorrência de uma forma inteligente, de uma forma criativa, como você falou, juntou um aqui, juntou outro ali, vamos fazer isso aqui, pô, tive uma ideia, será que vai dar certo? E o interessante é que a palavra empreendedorismo, ela vem de uma origem francesa, chamada entrepreneur, né? Que é você assumir os riscos. E o empreendedor é isso, ele assume risco. Ele não fica pensando, tipo, será que vai dar certo? Mas já tem gente já fazendo isso. Será que o mercado que eu estou querendo entrar, eu vou conseguir um market share ali, uma participação de mercado? Estou iniciando agora, a pessoa começa a querer travar antes de iniciar o projeto. Então, tem esse exemplo de inovações disruptivas, né? Empresas que tiveram um capital financeiro reduzido, mas o capital intelectual estava bem acima Você tem do uma, que... você tem uma ideia, Márcio? Você tem o conceito do investidor anjo, né? No Brasil, nós já temos isso acontecendo com força, né? Nós temos a questão das startups, Eu vou dar um outro exemplo bem fresquinho, que é a linha Savannah Fit, do próprio Alex Bio JR, né? O Alex está com pré-treino, está com creatina, pós-treino, né? Para o pessoal que malha em alta performance, ó, a fórmula dele, né? É a fórmula que é usada pelos atletas de alta performance a nível mundial. Olha só, esse é o material. E é feito por uma das maiores empresas hoje na área de suplementação, que é a Nutrigenes. Então, a Nutrigenes é que desenvolveu, junto com a gente, essa fórmula diferenciada. Então, você vê, né? O Alex gosta de fazer academia, ele é um consumidor, né, de creatina, de pré-treino, de pós-treino, e aí, via o trabalho que ele realiza, ele percebeu o nicho e falou: pai, né, não tem nada com esse perfil X. Olha só. Então, ele identificou uma janela. Né? E essa janela é tão forte que aqui em Taubaté nós fomos ver o concorrente, né, dele, o maior concorrente, né? Nós descobrimos que o concorrente está 50% mais caro do que o trabalho dele. Então, o trabalho da creatina do Alex está R$ 160 e o do concorrente é 240. Olha só. Ele tem algo incrível, melhor do que o concorrente, mais barato. Veja, isso é fruto de trabalho, isso é fruto de investimento. Mas agora qual é o desafio? Mostrar o concorrente e mostrar o que nós temos na mão. Chegar e dizer, olha só, isso aqui está custando 240, isso aqui está custando 160, só que isso aqui que é 160 é melhor do que isso aqui que é 240. Cara, só a misericórdia. Tu compreendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender, que um produto campeão, um serviço campeão, ele se faz na diferenciação. E aí você não pode ser egoísta, você não pode pensar simplesmente, não, eu vou ganhar dinheiro. Não, o dinheiro tem que ser uma consequência
daquilo que você está fazendo, seja produto ou serviço, dentro de uma idoneidade ética e moral. Por quê? Porque o mercado ele não perdoa o erro. Essa que é a grande verdade. Se você errar no mercado, você esquece. Você vai estar totalmente queimado. E hoje, inclusive, o que nós estamos fazendo, né, via internet está perpetuado. Não é isso, Márcio? Eu posso apagar, eu posso fazer o que eu quiser, mas o registro está na internet. Você não apaga registro de internet, gente. Essa é a grande verdade. Né? Um bom profissional, ele ressuscita qualquer defunto. Ele vai lá e pega qualquer informação que alguém deletou. Essa que é a grande verdade. Vira e mexe aí o pessoal fica agitado no meio político por causa disso, né? O cara falou uma coisa e esqueceu o que falou, mas a internet não esqueceu. Está lá registrado. Alguém entra, fuça, pega e mostra. Olha só, olha o que ele disse aqui. Olha o que ele está fazendo aqui. Olha a dicotomia do cara de pau. Né? Então, eles mostram a situação. Então, é muito importante que você, na construção da tua marca, na construção do teu trabalho, você entenda e compreenda que isso vai ficar em registro. Se o que você está fazendo, né, tem idoneidade, se o que você está fazendo, né, você está trabalhando com seriedade e com verdade, isso só vai agregar valor e a tua história vai pesar a teu favor, porque alguém vai ver, não, pô, o Márcio começou lá o trabalho, né, da sedução lá, misteriosa sedução. Cara, olha o que isso aconteceu. Vamos ver a origem dessa empresa, vamos ver como é que ela começou, aonde ela chegou. Então, todo esse histórico, gente, é igual a tua vida, né? Quando você presta atenção no teu gerenciamento financeiro, você não tem problema de crédito. Não teve problema de crédito, você não vai bater no Serasa da vida. Você não vai ter restrição bancária, ok? Você vai ter acesso a financiamentos. Gente, eles levantam tudo. Né? Hoje, né, nós temos acesso a tudo. Se você, há 10 anos atrás, você foi um mal pagador, isso está registrado. E isso cria dificuldade de acesso a linhas de crédito. Então, muitas das vezes, nós temos pessoas com projetos incríveis, mas ele não tem acesso a crédito. Por quê? Por causa do passado mal gestado. Ok? É isso que a gente tem que entender. Por outro lado, não ter dinheiro não me impede de empreender. Por quê? Eu posso convencer o Márcio, que tem dinheiro para investir, e o Márcio virá um investidor anjo ou um participante. Não, doutor Alex, eu não tenho ideia. Beleza, mas o Márcio tem. Então cola com o Márcio e pergunta, Márcio, qual é a ideia? Aí o Márcio vai te dizer a ideia, tá certo? E aí você vai empreender a partir da ideia do Márcio. Então, olha o quanto esse universo é amplo, né? Eu posso ter a ideia, eu posso não ter a ideia, eu posso ter o dinheiro, eu posso não ter o dinheiro suficiente, eu posso não ter o dinheiro, e nada disso é fator impeditivo para eu empreender, entendeu, Márcio? O que você acabou de falar, realmente, acho que para quem está nessa fase de querer saber o que vai fazer, o que vai empreender, o que vai construir, é muito importante, né, isso que você falou, né, se conectar com pessoas. Às vezes você se conecta com uma pessoa que você... Né, uma live é uma forma de você se conectar com uma pessoa, né, uma padaria é uma forma de você se conectar com uma pessoa. Você vai na padaria, troca ali uma conversa, uma academia é uma troca, é um network que você cria. E quando você vai absorvendo essas trocas, claro, uma troca saudável, né? Porque, né, tem muitas pessoas também que quer também deixar você uma roubada, né? Quer dar ideias que realmente não comportam ali a sua realidade. Mas acho que tem muitas pessoas também que podem te ajudar, que podem estar fazendo essa conexão, essa junção de propósito. E é muito importante, por isso que eu sempre... eu não sou o melhor, não, mas eu ando com os melhores. Andar com pessoas que estão acima de você.
Eu estou aqui nesse aprendizado, eu estou aqui, né, fazendo aí, estou criando, estou fazendo meu MBA em ciência de dados, para ser um cientista de dados, para empreender, para trazer todo esse embasamento, essa base científica. Então, você tem muitas pessoas que estão cursando. Então, você está fazendo um MBA, você está fazendo uma faculdade, você está empreendendo. Quantos cases de sucesso, né? Quantos livros estão aí disponíveis para você ler? No livro você está, né, do Alex, um empreendedor nato, um empreendedor que está aí se movimentando, criando. Então, essa questão de não ter ideia, eu não tenho ideia por quê? É porque não estou buscando, porque hoje a fonte, né, de busca, né, tanto na questão das inteligências artificiais, se você for lá no ChatGPT, você colocar lá ideias para empreender, ele vai dar lá, né, no nicho que você está buscando, ele vai dar lá várias ideias. E é muito interessante você nós acompanharmos essas evoluções, essas inovações tecnológicas a nosso favor. Por quê? Na realidade, Márcio, o que, que acontece? Você tem que pontuar três coisas que são determinantes nesse tempo. Né? A primeira é que eu não tenho como me enganar. Eu posso enganar todo mundo, né? Mas eu não tenho como me enganar. De fato, né? Eu não tenho como me enganar. Os meus resultados, eles vão dizer quem eu sou. Essa que é a grande verdade. Tá? Então, por isso que eu defendo muito o conceito do autodiagnóstico. Tá? Então, você tem que fazer um autodiagnóstico. A segunda situação é que você precisa de um diagnóstico de situação. Ok? Vamos dar um exemplo, né, do próprio tio Bill. Tio Bill estava na universidade, resolveu, né, tocar um projetinho lá na garagem da casa dele, né, e construiu o que construiu, independente de quem ele é hoje. Mas fato é, ele começa numa situação adversa, hostil, sem dinheiro, pediu dinheiro emprestado, chamou gente para ser sócio. Hoje um monte de gente se arrepende, né, daquilo que poderia ter sido, né, uma coparticipação. Né? Mas você vê, o cara do Facebook, a mesma coisa aconteceu com ele. Tu entendeu? Se você for olhar o próprio Elon Musk, a maneira como ele começou o negócio dele, né, ele começa na adolescência. Compreendeu? Ok? Então, hoje, quando eu vejo o cara, né, como um bilionário, eu não busco, a grande maioria, a biografia dessas pessoas. Ok? Então, se você olhar, são pessoas que resolveram pagar um preço. Então, para você ser alguém para alguém, você tem que bancar um preço. E o primeiro preço que eu entendo que você tem que bancar é o preço do senso de valor. Tá? Quanto de valor eu tenho? É isso? Porque eu só vou conseguir convencer o outro se eu estou convencido de mim mesmo. Se eu não tenho as minhas questões claras, os meus objetivos claros, se eu não tenho um planejamento estratégico, se eu não tenho um programa orçamentário, se eu não tenho um plano de meta, se eu não tenho um plano de ação, não há empreendimento que dê certo. Ele vai dar errado. Ele está fadado ao fracasso. Compreendeu? Porque a questão não é o quanto a vida vai te bater, mas o quanto você vai aguentar apanhar da vida. Essa que é a grande verdade. Né? Então, eu não vou abrir um negócio para eu poder ficar em mar de almirante. Eu vou abrir um negócio e eu vou enfrentar uma tempestade. Isso é fato. No mercado, em casa, dentro da minha própria vida, porque vão surgir demandas, e é natural que surjam, e eu vou ter que aprender a ser marinheiro em mar agitado. Não é isso? Eu vou ter que aprender a lidar como agora. Nós vamos enfrentar um ano onde nós vamos ter a carestia de fato de direito. O ano passado, né, muita coisa, nós chegamos ao fim do ano com aumento de 30% a 50%. Esse ano, as projeções são daí para mais. Então, as coisas vão subir de preço. Então, se as coisas vão subir de preço, eu vou precisar desembolsar mais dinheiro. Aonde eu vou ganhar esse dinheiro?
Como eu vou fazer esse dinheiro? Daí vem, né, o empreendedorismo, né? A capacidade de empreender para gerar o quê? Receita. Nem que nesse instante sejam receitas alternativas, receitas extras. Mas eu tenho que me movimentar, entendeu, Márcio? É fundamental que eu me movimente. O, vai em Gênesis, no capítulo 1, um dos comportamentos visíveis que nós vemos na palavra de Deus, né, na Bíblia, é o empreendedorismo, né? É Deus empreendendo, é Deus construindo, Deus se movimentando, é Deus falando, é Deus dando ordem, né? Gestão de liderança, terra, produza o que você tem que produzir, mar, produza o que você tem que produzir. Você vê que o início de tudo foi Deus construindo, Deus se movimentando, o Espírito de Deus se movendo sobre a face da terra. Então, se tem algo que o empreendedorismo ele precisa estar muito bem alinhado é com o movimento, com o seu movimento. E aí, é a capacidade de gerar movimento. Ah, estou com uma defasagem na questão, né, de vendas. O que está acontecendo? Será que é um problema dos clientes ou é um problema financeiro? É um problema do processo em si da empresa? Então, todo o processo, tudo que nós vamos ter que realizar aqui nessa terra, existe uma ciência por detrás, existe um porquê por detrás daquilo ali que está acontecendo. Quando eu tive a questão da crise da ansiedade, é, é muito difícil quem está passando por uma depressão, quem está passando por uma crise de ansiedade, quem está passando por algum processo de uma tempestade emocional, é reconhecer que ela tem uma parte da culpa daquilo ali. E aí, quando isso bate, quando você consegue resolver isso com você, e os seus resultados e os seus fracassos também, eles eles caminham junto com você, eles caminham junto ao seu lado. Então, de alguma forma, eu possa ter contribuído para aquilo ali chegar na minha vida. Então, se... Olha só, deixa eu te dar um exemplo que não sei se você viu no dia a live, mas acho que em seguida acho que você teve acesso. O André Cabral, nosso amigo lá dos Estados Unidos, né? Vira e mexe eu vejo você fazendo live aí com o André, né? Sim, Se o André estiver nos ouvindo aí, um abraço, André, estou chegando nos Estados Unidos, cara. Fala comigo, André. Já passei mensagem para ele aí, né? Para você, a gente arma algumas agendas juntos aí nos Estados Unidos. Mas observa, né? O André estava numa live comigo e nessa live ele falou que as pernas dele iam travar. Não sei se você lembra disso. Me lembro, Ok. me lembro. E naquele momento, né, eu fiquei indignado, esse é o termo, né, e profetizei sobre a vida dele. Está gravada essa live em algum lugar, ou nele ou em mim aí. Eu sei que o André fica em chamas e aparece a imagem dele queimando. Ele começa a queimar e ele começa a dizer que está acontecendo alguma coisa ali, né? Pela misericórdia de Deus. No dia seguinte, o André me grava um vídeo, não mais andando, mas correndo. E desde então, né, eu só vejo o André de pé. O André de pé, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tá certo? Então, a misericórdia de Deus, né, se fez exercer no momento em que ele falou algo que eu não aceitei. Percebeu a parada? Então, a questão do empreender dentro do mundo espiritual, o sobrenatural, o extraordinário, é você trazer à existência aquilo que não era possível, gente. Porque o que é possível, não, você tem que fazer. Mas o que não é possível, aí que entra o mistério da fé. Né? O mistério da fé é justamente aí. Então, empreender é um ato de fé. Você tem que ter fé em você, fé no que você vai realizar, fé nas pessoas que você vai se envolver e fé em Deus, para que as coisas cooperem. Né? Paulo fala sobre isso, né? De que uma vez que você está agora linkado, né, as coisas vão cooperar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, se você
tem uma experiência, né, espiritual, muita coisa vai acontecer de maneira diferente. Pode ter certeza disso, né? Vão surgir alternativas, situações, pessoas, colaboradores, livramentos, não é isso? De repente a gente se aborrece porque a gente quer ir na direção A e A não acontece. Mas o que Deus quer é que você faça B. E aí? E B vai ser melhor do que A. Mas você está teimando nisso. Eu tenho um exemplo na minha própria vida. Eu pensava em ser engenheiro, né, nuclear, fico no Brasil como militar, aí vou pensando que vou fazer uma prova para engenharia elétrica e acabo virando psicólogo. Meu Deus! Olha só. Né? Como pode? Né? Eu sou um dos poucos psicólogos que sabe fazer conta. Né? Eu sou um dos poucos. Porque a minha formação é de engenharia. A minha linha de pensamento é de engenharia. Tanto é fato que o meu trabalho tem um perfil de reengenharia dentro das empresas. Porém, o conhecimento da psicologia me ajuda a ir aonde nenhum profissional das outras áreas que atuam nos segmentos empresariais conseguem resolver porque não tem as ferramentas que eu acumulei. Percebeu a parada? Então é justamente isso, gente. Então você tem que entender que a tua história ela faz parte do game. Obrigado aí pelo carinho aí, a Alexandra. O doutor é fera. Fera é Deus. Fera é Deus. Eu estou aqui só para servir vocês. Mas é fato, gente. Então, você precisa se colocar em movimento, ok? Coloque em movimento. Se eu não falo memória, é em Salomão, né, que ele escreve lá, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. É isso, ele bota o Senhor à prova, bota os teus projetos diante de Deus. Né? Ouse, Deus não é Deus de frouxo, Deus não é Deus de indeciso, você tem que ir lá e colocar o teu talento em movimento. Parábola dos talentos. Um recebeu um, outro recebeu dois, outro recebeu cinco. 5 faz 10, 2 faz 4, 1 faz nada. Quando vem o Senhor, ele tira do que só tem um e dá para o que tem 10. Porque Deus é meritocrata. Olha só, Deus é meritocrata. Ele não vai te dar nada que você não mereça. Você tem que se colocar em movimento. Observa o cara da agricultura, ele rasga a terra, não é isso? Ele aduba a terra, ele joga a semente sobre a terra, ele irriga a terra e Deus faz o quê? Germinar e Deus faz crescer. E aí frutifica. Percebeu? E se Deus mandar sol demais? Não adiantou de nada, vai matar. E se mandar água demais? Não vai adiantar de nada, vai matar. E se vier fora do tempo a chuva, vai dar problema também, vai ficar minguado. Olha o milho, olha o tomate. Né? Tem várias, né, agriculturas que existe um tempo certo para chover a uva, existe um tempo certo para chover. Se chover fora daquele tempo, já vai comprometer o resultado da safra. Gente, existe uma ciência e você precisa, na sua linha de empreendedorismo, identificar a ciência desse ambiente ou desse nicho de mercado que você pretende atuar. Ok? Tá? Eu espero, Márcio, que eu tenha conseguido colaborar aí contigo. Eu já estourei meu horário aqui, tá sim, certo? sim. Né? Mas eu espero que esse compartilhamento, esse transbordo, né, possa funcionar para todos que tiverem acesso aqui na live, né, e vocês possam, né, se inspirar em pessoas como o Márcio, que vem aí, ó, lutando contra esse mar revolto, é um jovem que vem abrindo várias frentes aí de trabalho, eu vejo ele se movimentando o tempo inteiro, o Alex Bill JR, né, é outro exemplo de um outro jovem, né, um pouco mais jovem do que o Márcio, mas está lutando contra esse mar revolto aí também e buscando, né, colocar a sua marca nesse mundão que é de Deus. Temos que lembrar isso, o mundão é de Deus. Deus é o dono do ouro, da prata, Deus é o dono de tudo. Então, Márcio, que Deus te abençoe nos teus projetos aí, a tua casa, a tua família.
muito obrigado aí por nós podermos ter tido esse tempo, né, de estarmos aqui. Eu espero que essa primeira live, né, ela alavanque aí dezenas de lives aí ao longo do ano aí para você e que haja bastante sucesso aí nessa caminhada de levar os imbatíveis ao extraordinário, né, ao Amém. sobrenatural. Tá bom, meu amigo? Obrigado, Obrigado, meu amigo. irmão. Que Deus abençoe. Agradeço aí a sua generosidade de estar separando aí um tempinho. Eu sei que a sua agenda é bem corrida. Então, que Deus venha te abençoar, que Deus venha prosperar e que Ele venha te Amém. levar a lugares que a sua mente e ela não conseguiu chegar ainda. Eu tenho certeza que coisas grandes estão por vir na sua vida e na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, receba Amém. essa palavra. E obrigado, amigo. Foi uma live maravilhosa. Foi uma live imbatível, né? Muitos insights aqui interessantes. Que se nós pararmos aqui, né, a pessoa pagaria aí uma quantia considerável para ter uma mentoria aí particular com o Senhor. De tantos insights aí, experiência que você nos trouxe e informações valiosas. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Mais Tá uma vez, essa certo. live vai ficar salva para quem quiser compartilhar, para quem quiser visualizar depois, para estar fazendo essa avaliação de novo. E obrigado, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau. Os imbatíveis, obrigado aí pela participação. Estaremos aí encerrando esse primeiro episódio do ano de 2024 e agradeço a todos vocês aí por estar conosco nesse caminho de aprendizado. Costa, essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil. Se você quiser, pode estar aqui logo depois que eu estiver salvo, visualizando, compartilhando e fica à vontade de estar nos presenteando aí com a sua presença. Jacira, minha amiga, gratidão, obrigado aí por você ter participado, que Deus te abençoe, tá bom? E bom saber que vocês estão aqui. E gratidão, meus lindos, imbatíveis, minhas lindas imbatíveis, que Deus abençoe muitos de vocês. Obrigado mais uma vez por todos que estiveram aqui, que todos venham ser alcançados pela misericórdia e bondade do nosso Deus. Um beijo, tchau, tchau.